Pontualmente, meio-dia, 1º de maio, Dia do Trabalhador. E a gente começa essa edição falando que a Secretaria de Segurança Pública de Goiás divulgou um dado preocupante. De janeiro a março deste ano, foram registrados mais de 30 roubos de caminhonetes só em Lusiânia. E o motivo, segundo a polícia, é o tráfico de drogas. A gente te conta os detalhes ainda nessa edição. E aqui no estúdio a gente recebe o Augusto Amaral Rocha, da Agrodefesa, para falar sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa que começa hoje em Goiás. E veja também outros destaques do J1. Polícia Rodoviária Federal apreende 20 quilos de maconha que seriam comercializadas em Águas Lindas. Zoológico de Brasília comemora nascimento de filhotes ameaçados de extinção. E no quadro, no fim das contas, uma dica para superendividados que podem receber apoio emocional e de organização financeira. O Jornal Anhanguera está começando agora. Muito boa tarde para você. Estamos chegando com as principais notícias da região do entorno do DF. E mais uma vez, obrigado pela sua companhia agora na hora do almoço. E ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 quilos de maconha durante a Operação Dia do Trabalhador. 3 pessoas foram presas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga seria levada para Águas Lindas. 2 homens e uma mulher que estavam neste carro foram abordados em frente à unidade operacional em Recanto das Emas, no DF. A polícia encontrou 18 tabletes de maconha, aproximadamente 20 quilos da droga, que estavam numa mala, no banco traseiro do veículo. Segundo a PRF, o homem de 31 anos que estava dirigindo o carro confessou que a droga era dele. O dono do veículo, de 22 anos, estava no banco carona. E, de acordo com a PRF, ele já responde na justiça por homicídio. A mulher de 27 anos estava na companhia deles. A polícia disse que os 3 não deram detalhes sobre a origem da droga. Bom, os 3 foram levados para a delegacia e vão responder por tráfico de drogas. E ainda falando de estradas, a Polícia Rodoviária Federal diz que muitos motoristas ainda insistem em andar acima da velocidade máxima permitida. Apesar dos acidentes que já foram registrados nesse feriadão até agora, nenhum deles teve vítimas fatais. Para a PRF, esse balanço é positivo e é também a meta esperada com o reforço do policiamento em locais estratégicos. A gente se posiciona nos pontos onde estatisticamente ocorrem mais esses acidentes, numa tentativa de fazer com que eles diminuam e por enquanto tem dado certo, mas para isso a gente pede a colaboração aí de todos os condutores, né, para que a gente consiga terminar o feriado com nenhum óbito. Nas rodovias federais que cortam o DF e o entorno, já foram registrados 12 acidentes, 7 deles com vítimas, mas nenhuma morte. Foram emitidas ainda 829 multas, 43 delas por ultrapassagem proibida, 22 pela falta do uso do cinto de segurança e 16 por embriaguez ao volante. Isso sem contar as infrações por excesso de velocidade. Essas já somam 1.667. A operação teve início na última sexta-feira e se dividir todas as infrações cometidas por excesso de velocidade pelo tempo de fiscalização, apenas com radares móveis, o resultado equivale a 3 carros flagrados acima do limite permitido por minuto. A orientação para quem ainda vai pegar a estrada na volta para casa é de sempre respeitar as leis de trânsito e se conscientizar. Esse é o fundamental, é isso que está faltando para o condutor. Respeitar a sinalização, tanto no local de ultrapassagem quanto de velocidade. Dirigir não é só para você não. É para você e para o próximo também, né? Porque tem coisa feia mesmo. Mais educação no trânsito, com certeza. Não falta conscientização, falta educação para eles. Não tem sensibilidade, não tem amor para com o próximo. Isso é verdade. Se cada um fizer a sua parte pensando no próximo, os números de acidentes certamente vão cair. A multa para quem é flagrado acima da velocidade pode variar entre R$ 130 e 4 pontos na carteira e R$ 880 com 7 pontos na carteira e ainda ter o direito de dirigir suspenso. Um menor foi apreendido ontem à noite em Valparaíso por porte ilegal de arma. A polícia disse que fazia patrulhamento no setor Morada Nobre quando viu 2 suspeitos numa moto. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma calibre 32 e 4 munições com o menor, que estava na garupa da moto.
Os dois foram levados para a delegacia de Valparaíso. O homem foi liberado e o menor autuado por porte ilegal de arma. E agora a gente fala de insegurança. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública de Goiás apontou que nos 3 primeiros meses deste ano foram registrados 31 roubos de caminhonetes só aqui em Lusiânia. Segundo a Polícia Civil, esses veículos são levados pelos bandidos para outros estados e até para fora do país e usados também para tráfico de drogas. Nas imagens, o homem caminha em frente aos comércios e entra em uma das lojas. Em seguida, já aparece rendendo o motorista dessa caminhonete. Repare que antes de sair, ele esconde a arma por baixo da camiseta. Nessa outra imagem de uma câmera de segurança, a vítima, que tinha acabado de estacionar o veículo, é rendida por 2 assaltantes. Eles pedem a chave do carro e vão embora. No início do ano, uma tentativa de roubo de veículo terminou com um criminoso ferido, após o motorista reagir. Em todos os casos, o alvo dos criminosos eram caminhonetes. O Rafael já foi uma vítima. Ele estava com o pai dentro do carro quando os dois foram rendidos na porta de casa por bandidos. Aí a gente parou para abrir o portão e 2 rapazes chegou já rendendo a gente. Rendeu meu pai, colocando a arma na cabeça dele e pedindo para a gente descer do carro. Com isso, eles já pegaram o carro, saiu cantando pneu. De acordo com a Polícia Civil, as caminhonetes têm um alto valor de revenda para os criminosos e que, na maioria das vezes, esses veículos vão para outros estados e até para fora do país e são usados até para o tráfico de drogas. É uma destinação comum para veículos, especialmente caminhonetes. Elas são repassadas para receptadores que fazem a clonagem e geralmente levam para outras regiões onde elas são vendidas, outros estados e até mesmo para outros países, para a região de fronteira, onde elas podem ser trocadas por mercadorias de contrabando ou por drogas. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram que de janeiro a março deste ano foram registrados 31 roubos de caminhonetes só em Lusiânia. No mesmo período do ano passado foram 34. Segundo a Polícia Militar, só em abril foram 9 roubos na cidade. Para quem já foi uma vítima, o jeito é redobrar os cuidados. Agora, antes da gente chegar em casa, a gente já manda mensagem para alguém em casa avisando. E até mesmo da caminhonete a gente ficou com ela 1 mês e já vendeu com o próprio medo de estar com um carro aqui sendo visado, né? O comando da Polícia Militar de Lusiânia diz que, apesar do número de roubos de caminhonetes ter diminuído na cidade, continua trabalhando para conter esse tipo de crime e que reforçou o patrulhamento nos bairros em que mais são registrados esses casos. E ainda falando de roubo de veículos, a gente mostra agora que em Brasília, a polícia percebeu nas mais de 1.200 ocorrências de furtos de veículos no primeiro trimestre deste ano, que a chave reserva deixada no porta-luvas dos carros facilitou a ação dos bandidos. Um carro novinho, o primeiro zero. Esse era um sonho que a Ana Caroline sempre teve e que ela finalmente realizou. Quando eu consegui, foi a maior felicidade da minha vida. Mas na semana passada, ela recebeu uma ligação avisando que o carro, que não tinha seguro nem alarme, tinha sido roubado no estacionamento em frente à faculdade onde ela estuda, na Asa Sul. A princípio eu pensei que era alguma brincadeira sem graça, algum trote assim, mas quando eu fui verificar mesmo no estacionamento que o meu carro não estava lá, aí o desespero bateu. A sorte é que era a polícia informando que o carro dela tinha sido encontrado na BR-070 em Ceilândia. Na delegacia, ela ficou sabendo como tudo aconteceu. Como eu tinha guardado todos os documentos que eu recebi da concessionária dentro do envelope, eu não verifiquei, não me atentei que a chave estava lá. Então, simplesmente peguei, coloquei dentro do porta-luvas e deixei, me descuidei mesmo. Segundo o último levantamento da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a março deste ano foram registradas 1.216 ocorrências de furtos de veículos aqui no DF. Uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o que a polícia percebeu é que muitos carros novos estavam sendo roubados. E aí, conversando com as vítimas, descobriu que muitas delas fizeram como a Ana. Deixaram a chave reserva dentro do carro. O que está acontecendo? Os criminosos vêm para furtar o interior do veículo. Quadrilhas especializadas, que a gente aprendeu diversas vezes. Aí eles entram no veículo para furtar o estepe, furtar o som, furtar a mochila, bolsa que alguém deixa e acaba achando essa chave. Aí o que eles fazem? Levam o carro também
E aí com esse carro eles clonam e continuam utilizando para os crimes. O major da Polícia Militar alerta para alguns cuidados importantes, como não deixar objetos à mostra que chamem a atenção, como bolsas e mochilas. Ele procura facilidade, então ele vai olhar o carro por dentro, viu que tem uma sacola, viu que tem uma mochila, é esse carro que ele vai arrombar. A Polícia Militar tem atuado fortemente, né, prendendo essas quadrilhas, aumentando a produtividade. Cada dia que passa a gente prende mais pessoas cometendo crime, menores, maiores. E o que acontece? Eles são reincidentes. A Ana já tomou as providências dela, para nunca mais passar por um sufoco como esse. Além da porta arrombada e de levar o step, eu tive que instalar outras coisas para poder evitar, tipo alarme, tive que colocar película para a pessoa não ficar olhando dentro do carro, justamente para não chamar muita atenção. Gente, todo cuidado é pouco, não pode facilitar, né? E começa hoje o período de vacinação contra a febre aftosa aqui em Goiás. E para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio do J1 o Augusto Amaral, supervisor regional da Agrodefesa. Seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Eliade. Bom, quero começar conversando com você sobre o seguinte, nesse período, quem é que deve ser vacinado? Olha, a campanha iniciou hoje, vai até o dia 31 de maio. Devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos, ou seja, animais de recém-nascidos aos animais mais velhos que o produtor tiver na propriedade. E tem alguma restrição para o animal? Por exemplo, a vaca pode estar prenha, o bezerro novinho, ou não tem restrição nenhuma? Qual que é? Olha, não existe nenhuma restrição. Então, todos os animais devem ser vacinados, animais que estejam em lactação ou não, animais prenhes ou não, animais em regime de engorda ou não, todos eles a recomendação é que sejam vacinados. E é o próprio fazendeiro quem compra que compra essa vacina. O que ele tem que observar na hora de comprar a dose? O que tem que estar certinho ali para que a vacina tenha valor? Olha, realmente o produtor precisa ir até as revendas autorizadas a comercializar a vacina, solicitar que seja emitida a nota fiscal e essa vacina deve estar conservada no refrigerador da loja e essa vacina, uma vez retirada e entregue ao produtor, ela deve ser armazenada em caixas térmicas, caixas de isopor, que contenham pelo menos 2/3 de gelo. Isso para com que a vacina permita manter a sua qualidade e a sua eficiência. Se ela não tiver dentro dessa condição, ela perde o quê? Perde o valor? Ela vai perder toda a sua eficácia, uma vez que ela não vai transmitir ao animal a imunidade necessária, por isso ela precisa ser mantida nessa temperatura de 2 a 8 graus Celsius. E nesse período, é só a vacinação contra a aftosa ou tem alguma outra vacinação que o pecuarista precisa prestar atenção? Olha, em todos os municípios goianos é importante a vacinação contra a febre aftosa. Na verdade, é uma exigência. Para a vacinação da raiva, existem 116 municípios do estado que é de caráter obrigatório também. Então, o produtor deve procurar os escritórios da Agrodefesa ou até mesmo através do nosso site para verificar se o seu município está na lista de alto risco para raiva ou não. Uma vez estando, é obrigatório também a vacinação de raiva. E quanto custa em média essa vacinação da aftosa e a da raiva? Você tem essa noção? Olha, nos preços atuais, ela deve estar girando em torno de R$ 1,40 a R$ 1,50. Varia muito de loja para loja, de quantidade a ser adquirida. E a da raiva em torno de 40 a 50 centavos. Ou seja, não é uma vacina de um alto custo, visto os benefícios que ela traz, a saúde econômica e do animal, tanto da propriedade como do Estado. Augusto, vou pedir para você aguardar um pouquinho. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, que a gente tem muitas perguntas. Vou pedir para você permanecer aqui no estúdio para a gente poder continuar esse bate-papo depois. A gente vai então fazer uma rápida pausa para o intervalo. Na volta a gente continua falando sobre febre aftosa aqui em Goiás, sobre a vacinação que começou hoje. E tem também o quadro No Fim das Contas. Super endividados têm apoio emocional e de organização financeira. Agora, 12:13, a gente volta já. Bom, gente, hoje é feriado, um ótimo dia para passear, curtir o dia, né? E você é daqueles que gosta de animais? Então vai gostar dessa notícia. O Zoológico de Brasília está comemorando o nascimento de vários filhotes, entre eles de espécies ameaçadas de extinção, como o primata sauim de coleira. 2 desses micos bebês nasceram há 21 dias e já podem receber visitas. Tá vendo esses 2 filhotes de macaco? Tem que observar bem. Os 2 bebês estão de cavalinho com o papai e a mamãe. E são bem recém-nascidos, hoje completam 21 dias. O zoológico nem sabe o sexo dos filhotes, não interferiu na relação familiar dos micos, ainda não teve contato direto com eles. O macho e a fêmea foram resgatados em Manaus, um ano atrás.
A espécie se chama sauim de coleira e está entre um dos primatas mais ameaçados do mundo todo, criticamente em perigo de extinção. Mas se eles estão se reproduzindo dessa forma, é um ótimo sinal. Para os biólogos, isso quer dizer que eles estão em uma condição de bem-estar. E quais são os motivos para eles serem resgatados? Esse período reprodutivo, né, que varia de acordo com a espécie, né, durante o ano, muitas vezes a procura por parceiro reprodutivo deixa o animal mais vulnerável, né, às vezes fatores adversos do meio, inclusive fatores como predação, né, seja ela humana ou seja ela feita por predadores naturais, né, da espécie. Mais 3 filhotinhos para o Zoológico de Brasília. Olha como eles estão brincando com o rabo da mãe, curtindo um sol. São filhotes de jaguarundi, felinos, também chamados de gatos do mato, outra espécie vulnerável. Esses têm quase 3 meses. A mãe foi resgatada filhote, veio para o zoológico e se reproduziu. A gente investe basicamente em reprodução de alguns animais, que por algum motivo necessitam, né, de um aumento de população, né, nos seus ambientes naturais. Os filhotes encantam, claro, chamam a atenção, impossível olhar e não falar. Eles são muito fofos, bem mais fofos que os pais também, né? Porque são pequenininhos assim. Para fechar, presta atenção nesse filhote de veado catingueiro, o mais novinho de todos daqui, 2 semanas de vida. Ainda não se sabe o sexo também. Essa espécie não é ameaçada de extinção, mas é frágil. Por isso tem que ser cuidada com muito carinho. Olha a mãe lambendo a cria e o filhote lambendo de volta. Ai, meu Deus! Ainda mais pra gente que é mãe, né? Eu acho que a gente se identifica ainda mais. Muito legal, um passeio que vale a pena, viu? E o Zoológico de Brasília fica aberto das 9 às 5 da tarde e a entrada custa R$10. E agora a gente volta a falar sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui em Goiás. A gente está aqui com Augusto Amaral, supervisor regional da Agrodefesa. Só lembrando, pessoal, o período de vacinação começou hoje, vai até o dia 30, é isso mesmo, Augusto? Isso, vai até o dia 31. Lembrando até que o dia 31 é feriado, então é recomendado que até o dia 30 o produtor adquira a vacina. Tá, eu quero saber o seguinte, depois que o produtor vacinou, qual que é o procedimento? O produtor, uma vez adquiriu a vacina, vacinou seus animais na propriedade, ele tem um prazo de 5 dias para estar entregando junto à Agrodefesa ou através do nosso site a declaração de informação. Então, lá onde ele vai citar os dados da vacina adquirida e de todo o seu rebanho, atualizando os nascimentos, as mortes, os animais que aumentaram a sua idade, fazer toda essa prestação de conta num prazo de 5 dias. Por que é importante fazer esse acompanhamento, preencher esse formulário? Olha, essa informação é a informação que o órgão oficial, no caso a Agrodefesa e posteriormente o Ministério da Agricultura, vai receber essas informações e traçar um resultado a nível de Brasil de como que foi o índice de vacinação, até para com que a gente continue com mercados de exportação e a segurança do rebanho que a gente tem. Então é por aí que vocês ficam sabendo se a meta foi atingida ou não, né? Consequentemente, essa é a informação. Quem não cumprir esse prazo, quem não cumprir esse procedimento, o que pode acontecer com essa pessoa? Olha, o produtor que não vacinar os seus animais dentro desse prazo de até 31 de maio, ele vai pagar uma multa de R$ 7,00 por cabeça referente à vacina da aftosa e mais R$ 7,00 por cabeça referente à vacinação da raiva. Ou seja, um custo muito mais alto do que realmente vacinar os seus animais. E qual que é a importância a nível de economia municipal, regional, estadual até, para que essa vacinação seja, para demonstrar a importância dessa vacinação? Olha, essa vacinação ela tem uma importância tanto a nível de saúde pública como também da parte de economia muito grande. Uma vez, vamos pensar, ocorreu uma aftosa no município de Lusiânia. A gente vai ter um embargo tanto de aquisição de animais daqui, do próprio estado, inclusive até do Brasil, dependendo dos países em que adquire essa carne. Então, com isso, vai sobrar um estoque de produtos para o nosso estado, para o nosso país, tendenciando a diminuir a margem, abaixar os preços e o produtor não tem a lucratividade ideal com a Só para a gente encerrar então, você estava dando exemplo do que aconteceu recentemente com o frango, né? Realmente. A gente teve a situação aí onde foi embargado algumas empresas que exportavam frango. Esse frango começou a sobrar para dentro do país, tiveram que reduzir o valor dele e, consequentemente, isso veio a trazer prejuízo. Augusto, então só reforça para a gente qual o período e quem deve ser vacinado nesse período. Produtor rural, de 1º a 31 de maio devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades,
paraftosa, e alguns municípios devem ser consultados os que são obrigatórios a vacinação da raiva. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio. Trouxemos você num feriado, mas você nos atendeu e a gente fica muito feliz por isso. Eu agradeço a abertura da TV Anhanguera. Tá certo. Obrigado, Augusto. E olha só, a ANEEL vai investigar quem fez uma rede clandestina em 3 setores de Aparecida de Goiânia. Isso provocou um apagão que deixou 260 clientes que pagam energia em dia no escuro. Olhando assim, quem diria? Essa é uma rede clandestina de energia elétrica. Pode ter sido feita por quem entende muito bem do assunto. A rede está instalada em 3 bairros de Aparecida de Goiânia. Esse fim de semana, os funcionários da Enel cortaram os cabos. Aparentemente, ela sendo bem feita, ela não respeita nenhum padrão técnico. Então é uma rede de energia elétrica clandestina. A rede clandestina existe naquela região há mais de 4 anos, quando a concessionária ainda era a Celg. Agora que a empresa foi comprada pela italiana Enel, a nova direção disse que vai fazer uma apuração para descobrir se funcionários foram até o local, receberam dinheiro dos moradores para instalar os cabos, sem autorização da empresa, o que é ilegal. Nós vamos fazer novas vistorias, novas inspeções. Se for necessário o aparato policial, a gente vai utilizar no sentido de coibir qualquer ligação clandestina que prejudique a segurança de toda a população e prejudique também o fornecimento de energia elétrica aos nossos clientes regulares. No sábado, mais de 50 funcionários da Enel foram para os setores dos estados Virgínia Parque e Rio Vermelho para cortar os gatos. Segundo a Enel, na região existem 1.200 ligações, mas somente 260 são regulares. Era esse excesso de gatos que sobrecarregava os transformadores, o que causou um apagão. A dona Francisca, que paga a conta de luz em dia, ficou quase um mês no escuro e as vendas no bar despencaram. Não estou vendendo nada, porque como que vende? Cerveja só se toma gelada, refrigerante só toma gelada. E aí, não tem como vender nada. O seu Ideônio mora no Virgínia Park há 3 anos. Ele continua sem luz até hoje. Na frente da casa dele existe um poste com relógio. O problema é que ele estava ligado na rede clandestina. O aposentado jamais desconfiou. Afinal, todo mês, ele paga a conta de energia. Agora eles estão tirando a rede. Eu quero saber como é que vai ficar, porque quem vai alimentar agora minha casa em energia? Estão cortando a rede. A Enel disse que são apenas 10 clientes, como o seu Ideônio, que estavam pagando a conta, mas recebendo a energia dessa rede clandestina. A empresa diz que está tentando religar a luz desses consumidores por acreditar que eles não agiram de má fé. Vamos falar de dívida agora, problema que muita gente enfrenta. Alguns pagam, outros não. Mas se ficar endividado já é muito ruim, imagina super endividado, que é quando alguém vai além da capacidade de pagamento e compromete o próprio sustento e também o da família. Veja qual a saída agora no quadro No Fim das Contas, a economia de um jeito fácil de entender. É um projeto de vida, né? Ter conforto, segurança e deixar um patrimônio para nossos filhos. No início tinha o dinheiro, né? E aí, pagando mão de obra, material, as coisas foram se dificultando. Aí eu precisei fazer um empréstimo grande no banco, achando que daria conta, porque na época eu não tinha dívida nenhuma. Em torno de 3.000 é de contra-cheque e no parcelado é 1.800. Assim que cai o salário, o parcelado come, né? Que são 2 empréstimos diferentes, mas que têm acesso à minha conta, meu salário, tudo. E a obra está parada? Está parada, tem 3 meses já. E as dívidas? E as dívidas aí, bombando, né? Banco, cheque especial, cartão. Maria Eugênia, você se considera uma pessoa super endividada atualmente? Com certeza. E assim, sem perspectiva, a nível de prazo, assim, de sair desse endividamento. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos juntas conhecer um programa que é para justamente atender super endividados. É um programa do Tribunal de Justiça. Tá vendo? Esse super aqui é de super endividados. Eu mesma. Vamos lá. O nosso programa ele é voltado para o cidadão maior, capaz e de boa fé. Realmente aquele que queira pagar. Mas quando essas dívidas elas comprometem o mínimo existencial, aí já começa a partir para o superendividamento.
Quando a gente fala de enfrentar o superendividamento, a gente não fala de soluções imediatas. A gente fala de você pensar uma estratégia em que você vai mudar o comportamento, mudar a gestão de finanças e fazer novas negociações para reverter a dívida. Sim. Então a gente fala de uma estratégia que seja mais sólida, uma estratégia sustentável no tempo. E dure, né? Acho que o meu grande desafio é aprender a viver com o que eu ganho. Ah, muito bem. Você já deu um bom passo. É que antes mesmo da obra já tinha... Eu não sou uma pessoa assim, que vive com o que ganha. Nunca fui. Mas eu vim administrando, digamos assim, estava sob controle, né? Nós temos uma oficina de educação financeira que é olhar para a sua situação, olhar para a sua história e rever o que precisa ser modificado. Aí sim você tem um atendimento individualizado, que pode ser com o psicólogo e também com um educador financeiro. Com o psicólogo, para a gente entender quais foram os gatilhos da vida que geraram e que estão associados à sua história de superendividamento. Sim. E num segundo momento, sentar com o educador financeiro, rever o seu orçamento, rever a forma como você usa os seus gastos hoje. Eu sou da época do caderninho ainda, então eu trouxe meu caderninho para vocês avaliarem, né, me orientarem se eu estou utilizando certo ou errado. Eu trouxe aqui mais ou menos o que são despesas fixas. E a minha manutenção do mês é toda no cartão. Ainda tem um cheque especial de 7 mil que eu estou devendo. Só que eu já vi que você já está gastando mais do que você está recebendo. Eu não tenho estrutura emocional mais para enfrentar essa situação. Ah, então venha pra gente. E aí, gostou das dicas? Olha só, no DF são 5 fóruns que oferecem essa oficina de educação financeira para superendividados. E qualquer pessoa pode buscar esse programa. Você pode mandar um e-mail para super@tjdft.jus.br. Está aparecendo aí a nota se você realmente estiver precisando de ajuda. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. 12h29, Jornal Anhanguera volta já.